Ninguém mais no futuro vai falar português europeu e eu provo. This is Brasil! Fala, meu amigo, minha amiga. Se você não me conhece, meu nome é Eloilson, sou brasileiro, professor de português para estrangeiros e hoje vou compartilhar uma teoria que eu tenho, que ninguém, mas ninguém no futuro vai falar o português europeu, ou português de um gajo, ou português de Cristiano Ronaldo. E eu tenho fundamentos aqui, hein? Vamos lá? Vamos lá, começando a analisar. Procurei aqui no Google, Portugal tem 10 milhões de pessoas, cerca de 10 milhões de pessoas em 2020. Números de brasileiros que estão morando lá, 210 mil. E aqui também encontrei que o brasileiro, a nacionalidade brasileira é a maior nacionalidade entre os imigrantes que vivem em Portugal. Cerca de 30% dos imigrantes que vivem em Portugal são brasileiros. Se nós sabemos que 30% é 210 mil, vamos fazer uma conta regra de 3 aqui básica. 210 mil vezes 100 divididos por 30 nos daria 700 mil imigrantes. Vamos lá. Há 10 milhões, faz uma conta aqui, editor. 10 milhões de pessoas, 700 mil seria 7% da população são imigrantes. Continuando com a análise, Portugal é um país velho, mas como velho, professor? 22% da população, as pessoas têm 65 anos ou mais. Uau, 22% é um bom número, hein? Um grande número. Essas pessoas provavelmente, não todas, quase todas, são aposentadas. Uau! Este pode ser um outro tema de um outro vídeo, mas eu vejo como uma pirâmide aqui. Portugal é um país velho, 22% da população tem mais de 65, 40% da população tem entre 25 a 65 anos. Somando os imigrantes, 7%, somando os idosos acima de 65 e somando os adultos de 25 a 64, são as pessoas que trabalham, sustentam a economia portuguesa, estaríamos próximos de 69, vamos dizer 70% da população de Portugal. Voltando, 10 milhões de pessoas, 70% estão nessa classe. 30% que sobra são os jovens de 0 a 24 anos, que é o futuro da nação portuguesa. Esses 30% dos jovens que têm o peso nas costas de, vamos dizer, de continuar a cultura, as tradições e o idioma português e o idioma europeu português para o futuro. Acabei de pesquisar aqui no Google, editor, coloca a imagem. Estudo promovido pela Presidência da República, Presidência de Portugal, mostra que metade dos jovens estão disponíveis a procurar trabalho lá fora, mais que um bom salário, os jovens procuram estabilidade no emprego. Este é um problema. Eu não vou entrar profundamente em números ou não, mas imagine, você é um português de 21 anos, 22 anos, se formou em Lisboa, em uma universidade em Coimbra, por exemplo, e você começa a trabalhar em Lisboa, em Porto, em um bom emprego.
A média salarial em Portugal, deixa eu ver se eu encontro aqui, em torno de 1.500 euros por mês. Imagine você, 22 anos, está ganhando 1.500 euros por mês. Mas você abre o seu Google e vê que pessoas nos Estados Unidos com a mesma graduação que você tem em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Londres, na Inglaterra, na França, estão ganhando o dobro ou às vezes o triplo. Por que você vai ficar vivendo em Portugal, trabalhando a mesma quantidade, fazendo a mesma coisa que outras pessoas em um país do lado, Espanha, França, fazem, e eles ganham o triplo e você vai continuar vivendo em Portugal? Por quê? Vai passar toda a sua vida. É esse um dos problemas. Os portugueses jovens que teriam a responsabilidade de manter a tradição, a cultura e o idioma estão, ensinando uma expressão brasileira, estão metendo o pé, saindo de Portugal. E essa pesquisa aqui diz que metade destes jovens tem interesse. Não todos vão sair, mas a metade. É a metade da população futura. A outra metade, que seria 15% da população, que iria continuar em Portugal e manter as tradições, tem um grande problema. Por exemplo, Portugal é um país pequeno. Deixa eu procurar a medida exata. 92 mil metros, 212 quilômetros quadrados. 92.212 quilômetros quadrados. Portugal, deixa eu só pesquisar o Brasil, agora estou curioso. O Brasil tem 8 milhões e 516 mil quilômetros, não é metros, é quilômetros quadrados. Portugal, 92.212 quilômetros quadrados, Brasil 8 milhões, hein? Uau! Consequentemente, Portugal, sendo um país muito pequeno, não tem tantos produtores de conteúdo, como produtores de conteúdo, tanto escritores de livro, quanto novelas. Há muita influência brasileira entre novelas e músicas. Os portugueses, principalmente estes que continuam vivendo em Portugal, têm uma grande influência brasileira, consomem muito conteúdo em português, mas português brasileiro. Consequentemente, se você começa a assistir e escutar muito um português brasileiro, se você é de Portugal, você vai começar a ouvir e, consequentemente, a falar como um brasileiro. E estou pensando em outra coisa aqui, outra coisa que influenciar. Taxa de natalidade em Portugal é muito pequena. Eu estou procurando ao vivo aqui, hein? Eu sei que a taxa de natalidade em Portugal é muito pequena. Acabei de encontrar uma notícia, coloca aqui, editor. Portugal recua 5 anos na taxa de natalidade. Nasceram 84.296 bebês em Portugal em 2020. 2021 eu não encontrei. Vamos imaginar, desses 84 mil, 40 mil vão sair de Portugal e 40 mil vão ter o consumo de português brasileiro. Mas professor, como você sabe que eles estão consumindo o português brasileiro? Vamos lá, coloca aqui, editor, o título da matéria, Jornal Português. Crianças portuguesas estão falando como brasileiros, entendam por quê. Vamos lá, uma matéria publicada pelo jornal português Diário de Notícias, um dos mais tradicionais veículos impressos de Portugal, chama a atenção do público brasileiro ao afirmar que crianças portuguesas que só falam brasileiro. Vamos lá, primeiro há um preconceito, porque os dois países falam o mesmo idioma, falam português, ok? Não é que o brasileiro fala brasileiro, o brasileiro fala português. Se você é português, não seja preconceituoso com nós, ok? Pessoas estão falando que as crianças portuguesas estão falando
grama ao invés de relva, autocarro é ônibus. Estão falando que bala é rebuçado. Aí que está o problema. A população futura de Portugal está falando como nós brasileiros. Isto é mais um grande problema para as tradições, cultura e idiomas portugueses no futuro. Imagine, voltando à conta, Portugal é um país muito velho e as crianças que seriam o futuro estão, ou a metade está saindo de Portugal, ou a metade está falando como nós brasileiros. Eu diria que em algumas décadas, 20 anos no futuro, ninguém mais vai falar como um português. Porque Portugal não cria conteúdo em português, uma taxa de natalidade mas muito pequena e os jovens portugueses estão saindo de Portugal. A outra metade que fica está falando como nós brasileiros, está consumindo muito português. E eu acho que ainda no futuro vai aumentar ainda mais a taxa de imigração de brasileiros e outras nacionalidades para Portugal. É isto. Crianças portuguesas estão falando como brasileiro, não há uma taxa de natalidade, não está nascendo tantos portugueses e, consequentemente, no futuro, essas crianças, poucas crianças que são portuguesas, estão falando brasileiro. Na minha opinião, o português europeu vai se tornar como um galego, como se fosse um dialeto de uma região, de poucas cidades que vão manter este idioma. Na minha opinião, português europeu vai acabar. Portugueses vão estar falando como nós, brasileiros. É a minha opinião, é a minha teoria. E aí, o que achou? Você acha que eu tenho razão? Tenho em partes, tenho em não? Deixa aqui na descrição que eu vou adorar debater com você sobre este conteúdo. Lembrando, dá um curtir neste vídeo e semana que vem vou gravar outro vídeo polêmico aqui, falando talvez sobre o português europeu. Não sei. Se você tem alguma dúvida sobre português do Brasil, português europeu, sobre o Brasil, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer. Eu vou vir gravar ao vivo para você. Gravar ao vivo não. Eu vou gravar um vídeo respondendo a sua dúvida. É isso. Se inscreva no canal para você não perder mais vídeos como estes, ok? E o brasileiro vai dominar o mundo.